Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Neste ano, o ano A vai nos apresentando, a partir de agora, textos que são fundamentais para o caminho de preparação para o batismo. É o caminho catecumenal que nós temos no ano A. Então, depois dos dois evangelhos que são comuns para os 3 anos A, B e C, que é aquele do primeiro domingo da quaresma, das tentações de Jesus, o segundo domingo da transfiguração, nós agora entramos no terceiro domingo, daqui até o sexto, nós vamos ter textos específicos daqui até o quinto domingo, que o sexto já vai ser o domingo de Ramos. Nós vamos ter textos específicos do caminho catecumenal. Somos chamados a recolocar-nos na experiência de preparação para o batismo, para fazermos um caminho de conversão e assim chegarmos bem para celebrarmos a noite da vigília pascal. É a água que é o tema central da liturgia de hoje, seja a experiência da ausência da água como a promessa de Jesus para a samaritana. Bom domingo, ouçamos. Na antífona de entrada de hoje, tenho os olhos sempre fitos no Senhor, porque livra os meus pés da armadilha. Olhai para mim, tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. É a súplica daquele que tem sede de Deus, como a corça que suspira pelas águas correntes. O povo de Israel hoje está no deserto. No deserto que tem a ausência de água, o povo se encontra sedento e é ali tentado. Já no primeiro domingo da quaresma, nós dizíamos que esta tentação do povo no deserto, Jesus também vive no deserto. E ali então, Jesus passa pela experiência, é oferecida para ele a experiência de duvidar da ação de Deus, do amor de Deus, colocar Deus à prova. O povo de Israel sucumbiu nessa tentação. Isso nos narra a primeira leitura de hoje. O povo começa a murmurar contra Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? E Moisés então vai suplicar ao Senhor, dizendo: que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor então vai dizer para ele levar consigo um grupo de anciãos, pegar a mesma vara que ele tocou no Nilo e que foi um sinal das pragas de Deus para libertar o seu povo e que agora vai ser um sinal da bênção de Deus. Eu estarei lá diante de ti. E quando Moisés então bate da rocha com a sua vara, brota uma água. E esse lugar é onde Deus foi colocado à prova, onde Deus foi questionado pelo povo, recebe o nome de Massa e Meriba, para recordar sempre que ali Deus foi colocado à prova pelo seu povo, o povo pelo qual ele já tinha demonstrado tão grandes prodígios de amor, e que ali vai dizer: o Senhor está no meio de nós ou não? Esta é a tentação, de duvidar da ação de Deus, do amor de Deus na nossa vida. O Senhor está no meio de nós ou não? É Ele que está agindo? É esta tentação na qual o povo de Israel sucumbiu e Jesus venceu. Na oração do Salmo de hoje, se recorda este fato. É o Salmo 94, que a igreja muitas vezes usa como salmo para chamar, no início da oração, salmo invitatório. Vindes o termo de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. O rochedo foi aonde Moisés bateu para sair a água, e é a imagem de Deus, o Deus da rocha firme que nos sustenta. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia. É o episódio da primeira leitura, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. A carta aos Romanos, o tema central dela é a justificação pela fé. Nós somos santificados pela fé em Jesus Cristo. E o texto de hoje vai dizer assim: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito. Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo,
mas Deus nos ama e Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Quando éramos ainda pecadores, antes de sermos justificados, Ele deu a vida por nós, Ele nos salvou. Na aclamação ao Evangelho de hoje, na verdade, sois Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva, a fim de eu não ter sede. No Evangelho de hoje, nós temos o mais longo diálogo de Jesus com alguém nos Evangelhos. Os diálogos de Jesus no quarto Evangelho, que ouviremos de João, são poucos e densos. Os personagens do quarto Evangelho, eles têm personalidade. Eles reagem com Jesus. Jesus tem que combater, tem que dialogar. Nos sinóticos, o diálogo é mais fácil. A pessoa se muda, se convence com mais facilidade. Esse diálogo de Jesus com a samaritana é daqueles temas duros, uma mulher que tem personalidade. Jesus passa pela Samaria. Os judeus evitavam esse caminho. Jesus, no Evangelho de hoje, ele única vez vai se referir que ele está cansado da viagem. A viagem que ele está cansado é aquela do Deus que busca o seu povo. Não é tanto aquela da Samaria, aquela é simbólica. E era por volta do meio-dia. Quem ia ao poço ao meio-dia? Ninguém. Jesus está ali para se encontrar com a Samaria, representada naquela mulher samaritana, que vai ao poço naquela hora, provavelmente para não se encontrar com ninguém. O poço é muito simbólico do encontro matrimonial. E o encontro do matrimônio é a imagem do amor conjugal. Então, Jesus é um Deus apaixonado que está ali para encontrar a parte do seu povo, que são os que pertencem às outras nações, para quem ele veio ser também o Salvador. É ali que Jesus vai dialogar com essa samaritana e vai dizer assim: dá-me de beber. E ela vai reagir de um modo ríspido. Como é que você, sendo um judeu, vai pedir água para mim que sou samaritana? Um homem falando com a mulher, um judeu falando com o samaritano. E Jesus vai dizer: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. O que é esta água viva? É a graça de Deus, é a fé, é o próprio Jesus que está falando com ela. É ele que é ele pessoa, mas que é tudo isso, é ele que se doa. Ela pensa que essa água ainda é a do poço de Jacó. Mas Jesus vai dizer: quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede, porque é a água que jorra para a vida eterna. Quando diz isso, ela vai dizer: Senhor, dá-me desta água. Então, aqui está o primeiro ponto importante deste diálogo. Jesus promete para essa samaritana uma água que, se ela beber, ela não mais terá sede. A segunda coisa, Jesus vai dizer para ela que não é importante adorar em Jerusalém ou em Betel, mas adorar nele, adorar o Pai em espírito e na verdade, que é Jesus Cristo. A segunda coisa essencial que vai dizer Jesus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores do Pai adorarão o Pai em espírito e verdade. Veja que Jesus sempre esconde, até mesmo para os discípulos, a sua identidade messiânica. Mas para essa mulher ele vai dizer: sou eu que estou falando contigo. A terceira coisa é que através dessa mulher, que vai esquecer até o jarro que ela levou para encher de água e vai correndo para a sua cidade, o Evangelho entra na Samaria. O Cristo é conhecido. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Jesus toca na ferida do coração desta mulher e ela é transformada. Jesus ficou ali por 2 dias e ao final eles vão dizer: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A Samaria, terra pagã, acredita no Salvador e o faz também por causa da ação desta mulher samaritana. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado.
Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Tenham todos um bom dia, um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.